recomendo, eu mega recomendo. Eu sonho, eu viajo, eu aprendo. Eu mega recomendo, eu mega recomendo. Eu amo viajar pelo Brasil e eu tinha sempre muita vontade de conhecer as Chapadas, em especial a Chapada dos Veadeiros. E aí a oportunidade surgiu através do Bruno Dourado, que é um cara que eu conheci 6 meses atrás, quando eu estava viajando pelo Ceará com meu filho Xande. O Bruno veio com a namorada, a Carol, uma graça de pessoa, esse casal assim maravilhoso. Os dois moram em Brasília, então frequentam a Chapada há muitos anos e foram os nossos guias, né? Eu venho aqui há muito tempo, desde 18 anos, né? Para mim, assim, ela é um lugar mágico, né? É um lugar onde as águas nascem, né? Então aqui é como se fosse coração da terra, as águas nascem daqui. Os rios são as veias da terra, assim, né? Eu comecei a vir pra cá, eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos. Entre as minhas amigas, acho que eu fui uma das últimas a conhecer. Elas vinham quando elas eram até mais novas. E aí eu sempre me apaixonei, que toda vez que eu venho, renova, assim, sabe? É muito bom esse contato com a natureza, com as águas. Então foram, assim, guias perfeitos para nos mostrar os cantos e os encantos da Chapada. Para São Jorge, uma das localidades aqui da Chapada, e nos hospedamos na pousada Baguá. É assim, um dos encantos aqui da Chapada. Uma pousada maravilhosa, construída com materiais naturais, com muita madeira, muita pedra, palha. Um lugar incrível, cercado de verde, com uma construção que respeita muito a natureza, né, com muitos elementos naturais aqui. Uma piscina maravilhosa, azul, com uma mini cachoeira, puffs de um lado, mesinhas com espreguiçadeiras do outro, com todo o serviço de bar e restaurante na piscina. A gente chegava cansado das trilhas, né, das cachoeiras, ia para a piscina, pedia um drink e ficava ali relembrando o dia, falando dos acontecimentos do dia, naquele visual, né? Muitos pássaros, um lugar mesmo incrustado na natureza. Super aconchegante, com vários quartos diferentes. O quarto que a gente ficou é maravilhoso. Nós ficamos no Panorama 1, um visual, um quarto enorme com uma cama confortável. Uma boa sala com televisão, com ar-condicionado, banho quente. Todo de vidro na frente e de frente para o Parque Nacional da Chapada. Uma varanda incrível, com um ofurô. Aí às vezes ficava eu deitado ali, às vezes a Laila, às vezes nós dois. E uma vista maravilhosa do parque. Então assim, você dormia e acordava com o Parque Nacional na sua frente. Então da cama mesmo, você aperta um controle, levanta as cortinas e você está de cara para essa maravilha da natureza aqui. E tem um café da manhã que te prepara para as trilhas do dia, porque toda cachoeira tem uma trilha, às vezes mais curta, às vezes mais longa. Frutas, vários sucos,
vários tipos de café, tem máquina de café e tem café coado também, leite, cappuccino, o que você pode imaginar. Um queijo feito aqui, maravilhoso, toda aquela parte quente, uma bananinha frita, pão de queijo. Elas também servem pratos quentes, é só você pedir, tem cuscuz, tapioca, misto quente, o que você quiser. E o mais legal, virado para o Parque Nacional dos Veadeiros. Lá a gente sempre sentava na beirinha para poder ficar apreciando o parque aqui, esse verde. Logo no primeiro dia, a gente chegou à tarde e o Bruno já tinha um show agendado com o parceiro dele, o Kiko Pérez, num restaurante chamado Rústico. O Bruno é percussionista original do Nat Roots e tem um show que ele toca guitarra e violão e canta. E se apresenta com banda, às vezes com parceiros, como o Kiko Pérez, né, que também é o guitarrista do Nat Roots. A chapada e o meu violão são inseparáveis, né? Sempre que eu venho pra cá, eu trago meu violão. E fomos assistir o show do Bruno e comer no Rústico. Um restaurante amplo, um restaurante rústico, mas assim, muito bem estruturado, um forno a lenha especializado na produção de pizzas. Então eles têm lá o forno a lenha. E uma outra cozinha especializada em carne. Tinha lá a Raquel, que é uma das responsáveis pela essa parte do assador, e fez pra gente assim uma carne divina, aquela carne que você come desmanchando, sabe? Um dos melhores restaurantes que eu já fui e um dos mais indicados aqui na Chapada. E o show do Bruno e do Kiko tinha de tudo, até Led Zeppelin, né? Quando o Kiko mandou o primeiro Stairway to Heaven no final da música, assim, eu falei, esse cara aqui é dos meus, meu. Roqueiro. Depois mandou um Santana num medley com a música da Rita Lee. Eu falei, pronto, vou ter que entrar e vou ter que tocar, né? E o Rick, né, não podia deixar de tocar, né? Tem alguém tocando no palco, ele já fica se coçando. Ele já sempre traz o ukulele dele, subiu no palco e fez lá o trio dele, né? Com o Bruno, com o Kiko. Nós tocamos 2 músicas do Nat Roots e foi uma noite incrível, né? Logo ao primeiro dia já começamos com o pé direito. Quando eu comecei a vir aqui, né, há mais de 20 anos, São Jorge ainda era terra, né? Aquela chapada que eu conheci, que era tudo de terra. Ou era muita poeira ou era muita lama, né? Tudo aberto, tudo mais inacessível. E também vendo o progresso chegar, né? Agora a vila tem briquete, então não tem mais aquela poeira, não tem mais aquela lama. Então o comércio começa a melhorar. Os moradores daqui também têm essa consciência de assim, preservação. Tem uma fiscalização
entre eles mesmos, assim, né? Então vai mudando, né? Vai mudando, as cidades vão crescendo, vão mudando. O lugar de turismo, esse lugar, assim, ele não pode ficar esquecido. Então está crescendo muito, ao mesmo tempo que traz aquela saudade, né, dos tempos remotos. Sempre que eu venho para cá é para me conectar mesmo à natureza, né? Sair daquele batidão do dia a dia, parar, respirar. Então é um lugar muito mágico, de uma riqueza de fauna, de flora, né, e de água também, né, os rios exuberantes, as cachoeiras exuberantes. A Chapada é carregada de muito misticismo, né, de muitas histórias, muitas lendas, né, e sempre tem essas histórias do ET, né, de ET, que aqui tem ET e tudo, né, eu mesmo nunca vi, mas dizem por aí que tem, né, e tem uma história até engraçada de uma amiga minha que conta que a mãe dela é super ligada nessa história de ET e tudo. E aí teve um dia, né, que os ETs iam vir, tem o aeroporto de disco voador aqui, que é uma área que dizem que disco voador pousa lá e tudo. E aí foi toda uma turma que acreditava nessa história e foram para esse lugar, né? E foram lá para o aeroporto e ficaram lá esperando. Ela disse que ela era pequenininha, né? E ela com a mãe. E aí, uma das pessoas foi atrasada. E foi num carro já mais antigo que tinha um farol só e o farol meio desregulado. Então, quando essa pessoa veio vindo lá além com esse carro, ela falou que a mãe dela falou assim: eu vou, eles vão me levar, eu vou, de qualquer jeito. E ela chorando: não, mãe, você não vai. E ela: eu vou, vai me abduzir, eu fui escolhida, eu vou. E aí, quando chegou, era um morador de São Jorge que tinha ido atrasado. E aí, ela agarrou na mãe e falou: graças a Deus que é o fulano de tal. E aí, dessa vez, eles não apareceram, mas São Jorge é carregado desse misticismo, do ET, né? Fazer a nossa primeira incursão às cachoeiras aqui da Chapada. E de cara, fomos para a Cachoeira do Segredo. Foram 3,5 km de trilhas, onde a gente subia, descia e passava por várias pontes suspensas. Essa ponte dava até um grilo, porque você só pode passar de 2 em 2 pessoas. E ela vai balançando, né? É tipo ponte sobre o rio que cai. Só a trilha para chegar já é incrível. Sobe, desce, passa por uma ponte, passa por outra e aí você chega na Cachoeira do Segredo. E quando você chega, vê aquela maravilha, dá mergulho naquela água, você sente a energia entrar no seu corpo, sabe? Assim, incrível. Talvez a mais imponente que a gente tenha visitado aqui. Uma cachoeira de 100 metros de altura, que ela começa a partir de uma fenda aparentemente meio fina, mas a queda dela não é uma queda livre. Ela vem batendo na parede e aí vem formando assim uma textura incrível. E a água, quando bate, é tanto que vem as gotas na lente assim o tempo todo, sabe? Quando parece que tá aquela chuvinha fina. Uma cachoeira enorme, ia caindo aquela cachoeira, ia formando. Eu até brinquei com a Carol, falou: olha, Carol, a força da água formava uns fantasminhas, né? Ela respingava assim para fora. Linda, 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 com um poço. Então você chega ali e vê aquela abundância, né, da natureza e pode mergulhar, ficar ali curtindo. Nossa, incrível, maravilhosa. E essa foi só a primeira de muitas cachoeiras que a gente foi visitar.
noite, voltamos para a pousada e fomos provar a comida do chefe Rodrigão. Pelo amor de Deus, a comida do cara é incrível. De entrada, ele nos ofereceu um carpaccio e uma burrata diferente, que tinha um queijo trançado dentro. O carpaccio tinha lá um tempero dele diferente, original, e a burrata tinha um formato original. Ambos maravilhosos. E aí ele serviu 4 pratos diferentes, um de bacalhau, um de camarão, um de salmão, um de carne. Comida maravilhosa, super gourmet, uma apresentação linda, finalizado com as sobremesas dele. 4 sobremesas incríveis, diferentes. Então foi assim, uma super experiência gourmet aqui na Chapada. No dia seguinte, acordamos ao som de siriemas. Que é um pássaro típico aqui do Cerrado. Eu estava no banheiro quando comecei a ouvir um canto de um pássaro diferente, assim, um canto alto. Quando eu saí... 2 siriemas lindas aqui no bangalô ao lado do nosso. E, assim, muito engraçado, porque elas pareciam que estavam mesmo conversando. Pareciam não, elas estavam conversando. Porque uma falava e a outra ria de balançar a cabeça. Então foi muito engraçado, muito lindo. O barulho delas é lindo e uma fala alto e a outra ri e balança a cabeça. Nesse dia, a gente foi visitar a Catarata dos Couros. Maravilhosa. Muito linda. Nós estamos numa época de muita chuva, estava até meio perigoso ali para banhar, né? Não podia nem chegar perto ali das cataratas, porque estava um volume muito grande. Mas, ao mesmo tempo, isso nos proporcionou um visual incrível e diferente do que costuma acontecer, né? Choveu bastante, então as cachoeiras, as cataratas estão assim bem caudalosas. A diferença entre cataratas e cachoeiras é que cachoeira é aquela queda d'água assim, né? Uma coisa só. E a catarata é quando tem aquela parede enorme e cai água por tudo que é canto. E apreciamos um visual incrível, um visual não muito comum assim, as pessoas não veem tanto volume d'água. E aqui na Chapada, né, a gente tem uma diversidade muito grande de cachoeiras, né? Tem cachoeiras que tem a água meio avermelhada, levada por laranja, o poço é preto, e tem cachoeiras que a queda d'água vem grande, são cataratas, a água vem de todos os lados. Tem outras que já são mais fininhas e descendo na pedra, assim, em forma de véu, né? Como a gente pegou agora, né, época mais de chuva, então as quedas estavam mais cheias, alguns rios a gente nem conseguiu entrar, então sempre é diferente. E a Catarata dos Couros, ela não é muito alta, mas ela é uma catarata mesmo, ela é assim, uma bancada, né, com aquela água jorrando naquele poço. Espetáculo grandioso da natureza, né, aquela catarata volumosa mesmo, jogando suas águas. Coisa linda também, uma água deliciosa. Eu que achei que ia pegar águas geladas aqui, a água estava super gostosa, na temperatura ideal, ainda mais depois de fazer uma trilha. E as trilhas também são muito diferentes, tem trilhas que são mais abertas, tem trilhas que são mais fechadas, tem trilhas que são mais íngremes, né? Então, apesar de você estar num ambiente de cachoeira, você
tá sempre em ambientes diferentes, né? Aqui tem, sei lá, acho que mais de 1000 cachoeiras, ou por aí. E o interessante é que cada uma tem o seu formato, cada uma tem a sua história, o seu volume. Todas elas muito lindas, mas cada uma com a sua beleza própria. Como é o caso do Vale da Lua, que a gente foi depois. Nossa, um lugar muito doido, parece que você está realmente na Lua. É uma formação rochosa de buracos e entre esses buracos e essas fendas nas rochas passa uma cachoeira, né? Mais um visual incrível, um visual bem diferente, uma cachoeira diferente de todas as cachoeiras que eu já fui ou que eu já vi na minha vida. É um lugar que realmente merece ser visitado por essa peculiaridade. São buracos com pequenas quedas. Como a queda é muito forte, a gente, para nadar até lá, tinha que fazer a maior força. Não tem aquela de você chegar e ver todas as cachoeiras iguais e parecer que é tudo igual. Se você for em 5 cachoeiras, você vai ver 5 coisas diferentes, né? Até mesmo em um próprio rio, uma é maior, a outra é menor, uma tem poço, a outra não tem poço. O Vale da Lua é um lugar muito diferente de tudo que você viu assim em matéria de cachoeira. E muito lindo. Eu mega recomendo. Eu sou um cara de sorte, cheio de carimbo no meu passaporte. Desde pequeno o meu coração se alimenta de cultura e pura emoção. Levo comigo a vontade de viver, conhecer novos lugares, ver o dia amanhecer. Eu sonho, eu viajo, eu aprendo, eu mega recomendo, eu mega recomendo. Eu sonho, eu viajo, eu aprendo, eu mega recomendo. Todo sentido tem sua fonte de verdade. De cada porto eu levo sempre uma saudade. Entrelaço a cada passo com o mundo, mergulho na história e vou lá no fundo. Levo comigo a vontade de viver, conhecer novas pessoas, ver a vida acontecer. Eu sonho, eu viajo, eu aprendo, eu mega recomendo, eu mega recomendo. Eu sonho, eu viajo, eu aprendo, eu mega recomendo. Eu sonho, eu viajo, eu aprendo, eu mega recomendo, eu mega recomendo. Eu sonho, eu viajo, eu aprendo, eu mega recomendo. Eu aprendo, eu mega recomendo, eu mega recomendo. Eu sonho, eu viajo, eu aprendo, eu mega recomendo, eu mega recomendo.
Eu sonho, eu viajo, eu aprendo. Eu mega recomendo, eu mega recomendo. Eu sonho, eu viajo, eu aprendo. Eu mega recomendo, eu mega recomendo.